Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora do tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Porque chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestre para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusam a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo. Suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Procure vir ao meu encontro o mais depressa possível, porque Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me cede grande auxílio para o ministério. Mandei Tiquito para Éfeso. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me severamente, e o Senhor com certeza lhe retribuirá conforme as suas atitudes. Tenhas muita cautela com ele, pois opôs fortemente as minhas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isso não lhe seja imputado em juízo. Todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que não são judeus a ouvissem. E eu fui livrado da boca do leão. Assim o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá salvo pelo seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém? Fecha os teus olhos, quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a Tua palavra, eis aqui o Teu povo, a Tua igreja. Fala conosco nessa noite, Pai, porque nós sabemos que tudo vem do Senhor, Pai. A igreja é Sua, Senhor, a palavra também é Sua, Senhor. Revela a nós, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar. Revela o profundo, oculto e escondido, Senhor. Eu repreendo todo o levante das trevas, toda tentativa do inimigo, Senhor, de atrapalhar, Senhor, esta pregação, de atrapalhar, Senhor, o entendimento, de atrapalhar Senhor, a concentração, ó Pai, que todo o pensamento que está cativo, Senhor, ao reino das trevas. Pai, Senhor amado, que o Senhor dê uma ordem agora, e que esse pensamento, Senhor, seja levado cativo à Tua obediência, Senhor. Passa o Teu sangue sobre as nossas vidas nessa noite, repreenda todo o mal, acampa os Teus anjos neste lugar, ó Pai, e nos dê a graça de ouvir a Tua palavra, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O Senhor ministrou essa palavra hoje no meu coração e Ele começou a falar algo comigo sobre a vida de Timóteo. E o título do que Deus me deu é Pregue a Palavra. Amém? Pregue a Palavra. Essa carta é uma carta, a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Esse ano que ele escreveu essa carta, provavelmente foi o ano 66 depois de Cristo. Paulo estava preso aqui em Roma. Era a segunda prisão de Paulo e era a última prisão, porque nessa prisão Paulo foi condenado à morte e nós sabemos que ele foi decapitado, ele foi morto depois que ele escreveu essa carta. Essa foi a última carta, são as últimas palavras do maior apóstolo que já existiu, do maior apóstolo registrado na Bíblia, daquele que trabalhou muito, como ele mesmo diz na palavra dele, que ele trabalhou muito. Ele fala assim, eu sou o maior dos pecadores, porque nós sabemos que ele era perseguidor de cristão, ele matava as pessoas, ele estava com as cartas para perseguir os cristãos, punha na cadeia, ele matava as pessoas, homens, mulheres e crianças, é isso que ele diz. Então ele era, como diz ele era o maior dos pecadores. Mas um dia o Senhor apareceu para ele, Jesus o chamou e perguntou para ele por que
ele estava perseguindo Jesus. Na verdade, ele não estava perseguindo Jesus, mas ele estava perseguindo os cristãos, a igreja. E nós representamos Cristo hoje na terra. Então Jesus fala para ele: Paulo, por que você me persegue? E daquele momento em diante, ele vê que tudo aquilo que ele não acreditava, tudo aquilo que ele achava que não era real, porque ele não acreditava que Jesus era filho de Deus. Naquele momento, ele acreditou. E naquele momento, Paulo transforma toda a vida dele. E ele começa uma trajetória de ganhar almas, nós sabemos disso. Paulo escreve, a maioria das partes do Novo Testamento são palavras dele. As cartas, e ele traz um grande ensinamento para a igreja hoje. Aqui, ele está ensinando Timóteo. Aqui, Timóteo era um filho na fé. A primeira viagem missionária de Paulo, quando ele chega em Listra, ele conhece a família de Timóteo. E fala que então Timóteo era criança, ele era bem jovem. A mãe dele era Eunice e a avó era Lóide. Então eram 3 gerações, eu até lembrei aqui do clamor no telhado, né? Que era Abraão, Isaac e Jacó vivendo nas tendas. 3 gerações fazendo uma obra junto. E aqui na vida de Timóteo não era diferente, era a avó Lóide. Paulo fala assim, que o que ele amava na vida de Timóteo era a fé não fingida de Timóteo, que tinha primeiro na mãe Eunice e na avó Lóide. Ou seja, são 3 gerações de crentes reais, 3 gerações de crentes verdadeiros, 3 gerações de fé não fingida. É isso que Paulo está falando. E aqui, Paulo conhece Timóteo na primeira viagem missionária, e Timóteo era criança ainda, ele era jovem ainda, bem jovem, ele era criança, adolescente. E aí Paulo tem boas referências de Timóteo. Embora o pai de Timóteo era grego, não era judeu, a mãe dele era judia. E ela era uma mulher de Deus. E a avó também era uma mulher de Deus. E aqui, quando eu estava preparando essa palavra e pensei em tantas mulheres que tem dentro da igreja, que o marido ainda não é cristão. Mas por essa palavra aqui você vai ver que o marido dela, de Eunice, não era cristão, ele era grego, ele não cria em Cristo, não cria em Deus. Mas a mãe acreditava. A mãe acreditava, a avó acreditava, Lóide, passou a mesma fé para a filha Eunice e ela passou para o filho. Mas ela não sabia a obra que ela estava passando para aquele filho. Quando então ela fala de Deus para aquele filho, quando então ela traz aquele filho para estudar, porque fala que ele foi ensinado desde criança na palavra, mas ensinado por quem? Não era pelo pai, porque o pai não era crente, era pela mãe. A mãe ensinou um filho, mas ela pensou que ela estava só ensinando as escrituras. Mas se você ver quem foi Timóteo na Bíblia, hoje nós não sabemos quem serão os nossos filhos no futuro, mas Deus já sabe. Então a nossa função como mãe, como os pais, é trazer os filhos para a igreja, é ensinar os filhos na palavra. Nós não podemos, vir para a igreja e falar, não, deixa os nossos filhos lá. Quando eles quiserem sentir de Deus, eles vêm para a igreja. Não é assim que funciona. Nós sabemos disso, que os nossos filhos hoje são criança, e nós temos que trazer ele, ensinar o caminho nele, né? Que a palavra diz que se nós ensinarmos eles no caminho que devem andar, ainda quando ele estiver velho, eles não se desviará. E aqui nós vemos a prova disso, uma mãe que ensina um filho, e um filho que fará uma grande obra depois, amém? Talvez essa mãe nunca pregou nos altares, talvez essa mãe converteu só um filho, fez só uma obra, mas a obra dela teve grande recompensa no céu, porque Timóteo fez uma grande obra depois, amém? Então aqui Paulo está escrevendo as últimas palavras dele. Mas o que nos comove, o que nos vê nessa carta, eu gosto muito dessa passagem. É um homem que estava condenado à morte já. Mas as palavras dele não são palavras de amargura. As palavras dele não são palavras de tristeza. As palavras dele não são palavras de desencorajamento. As palavras dele, muito pelo contrário, ele encoraja Timóteo. Ele escreve para Timóteo que ele fala que Timóteo é o filho dele na fé. Timóteo seria o sucessor de Paulo. Ele ficou tomando conta de algumas das maiores igrejas que Paulo tinha fundado. Era Timóteo que seria o pastor, ele já era o pastor. Então aqui, e nessa idade mais ou menos, ele tinha uns 35 anos, então ele ainda era jovem. Paulo começa a dar
ele fala: Timóteo, vem encontrar comigo. Mas eu creio que o Espírito Santo já tinha ministrado no coração que talvez Timóteo não chegasse a tempo. Então ele escreve tudo o que ele queria falar para Timóteo. E ele começa desde o capítulo 1 de 2 Timóteo aqui, ele começa falando: Timóteo, bendito seja o Senhor que te deu uma fé não fingida. Timóteo, confirma, fica firme nessa fé, não se desvie, Timóteo. Por que ele estava falando aquilo? O contexto que Paulo estava vivendo aqui era uma das piores épocas para ser crente na Bíblia. Era na época do imperador Nero, era na época que Paulo foi condenado e ele foi condenado por um crime que ele não cometeu. A primeira prisão de Paulo, ele era condenado por pregar Jesus, então ele era condenado por um crime religioso. Então vocês veem que a primeira prisão dele, ele fica numa casa, ele recebe pessoas, ele prega o evangelho. Essa segunda prisão não, essa segunda prisão, Paulo, ele é condenado como um criminoso. Mas qual foi o crime que foi imputado para Paulo aqui? Foi o crime de ter incendiado mais de 50% da cidade de Roma. Então, se você for estudar, fala que Roma tinha 14 bairros grandes, 10 bairros foram queimados pelo incêndio. E os 4 bairros que não teve muito incêndio eram os bairros dos cristãos. Então Nero aproveita todo esse contexto, ele sabe que não era Paulo, mas ele joga a culpa do incêndio de Roma em Paulo. Então Paulo aqui, ele foi condenado por ser um criminoso e um criminoso perigoso, porque matou muita gente aquele incêndio. Então ele ele foi condenado por um crime que ele não cometeu. E ele estava preso. E aqui ele não podia, fala que só Lucas estava com ele. Daí ele fala: manda Marcos para mim, que será útil para mim. Mas nós sabemos que ele não encontra Timóteo depois, e ele morre. E essa carta começa a falar, desde o começo, ele fala assim, lá no 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Eu quero que você lê lá, 1:6. Ele fala assim, ó: por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que revivas o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Timóteo era tímido. Ele era um jovem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele era um obreiro aprovado. Se nós formos ler várias cartas que Paulo escreve e indica Timóteo, ou que ele está mandando Timóteo, ele fala: ninguém há que eu confie mais do que o meu servo Timóteo. Ele serve a mim como um filho, eu confio em Timóteo. Então aqui, só que Timóteo tinha um problema, ele era tímido. Então aqui Paulo fala para ele assim, ó: revivas o dom que Deus te deu, na imposição das minhas mãos. Aí ele fala: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe o que ele está falando aqui? Ele fala: Timóteo, a situação é o seguinte: nós estamos vivendo um dos piores momentos que tem para pregar a palavra. A verdade era essa. Porque se os cristãos, essa época que Paulo estava preso, era a época que os cristãos eram jogados na arena, era a época que os cristãos eram amarrados nos postes e queimados vivos, era a época que Nero estava fazendo crueldade com os cristãos. Só que você pensa hoje, se fosse hoje, muitas pessoas o que fariam? Eu estou preso, vou morrer, o que eu vou falar para os que estão vindo atrás de mim? Aí você pensa assim: não, eu vou falar para o meu filho largar a mão de fazer isso. Não, se meu filho continuar pregando, ele vai ter o mesmo destino que eu, ele vai morrer. Mas a verdade, irmãos, é quem sabe aquilo que está fazendo, e para quem está fazendo, não volta para trás. Paulo fala no capítulo 1, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para me livrar. Muitas vezes nós damos conselho errado. E o que eu vejo nessa carta de Paulo a Timóteo é o que legado eu estou deixando para a minha próxima geração que vem atrás de mim. Que legado? Vale a pena fazer a obra ou não vale a pena fazer a obra? É sofrido fazer a obra? Vale a pena? Porque muitas vezes as pessoas fazem a obra murmurando. Mas sabe o que é? Que o irmão se levantou contra mim. Mas teve um problema. Mas teve uma fofoca. Não fui reconhecido. Não quero mais saber de obra. Hoje nós vivemos um evangelho, irmão, que não combina com o evangelho. Aqui ele falou: Timóteo,
você fica firme, Timóteo. Timóteo, você não recua não. Aí ele fala assim, ó, Timóteo, revive o dom que Deus te deu. Deus não nos deu um espírito de covardia, Timóteo. O que ele está falando? Timóteo, não recua. Timóteo, vai para frente. Mas ele podia falar assim, não, mas eu amo muito Timóteo, eu amo muito, ele é meu filho, de todos ele é o meu preferido que eu ganhei para Cristo. Então eu vou falar para Timóteo, ó Timóteo, dá um tempo aí, porque se você continuar pregando, com certeza alguém vai te pegar. E se eles te matarem? Ele fala, não Timóteo, eu posso estar sendo até sido condenado, eu posso ser até que eu seja morto, mas se eu estiver morto, você continua, Timóteo. Porque a palavra diz que aquele que ama a vida, perdê-la-á, mas aquele que perde a vida por amor a Cristo, salva-la-á. Mas nós não entendemos isso. Muitos não entendem isso. Ele fala, Timóteo, reviva o poder. Ou seja, você já pregava, prega com mais autoridade. Você já era ousado, seja mais ousado ainda. E o que eu vejo aqui, quanto maior o levante do inimigo contra a tua vida, prevaleça. Fica na presença de Deus, não recua. Porque o inimigo, na verdade, ele é o pai da mentira. Ele te afronta para ver se você recua. Quando você não recuar, a palavra diz, resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Nós que fomos chamados para fazer uma obra. E quem foi chamado para fazer uma obra? Todos foram chamados para fazer uma obra. Não existe exceções. Quando Deus é levado, Jesus é levado ao céu, o que ele fala? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. Mas quem era para fazer os ide? Era só os apóstolos? Não, todos. Todos os que creem em Jesus foram chamados para fazer a obra. Então isso que eu vejo que Paulo primeiro fala. E ele fala para Timóteo assim, permanece firme, Timóteo, naquilo que eu te ensinei. Mas o que Paulo tinha ensinado para Timóteo? Ele tinha ensinado a palavra verdadeira. Ele tinha ensinado a palavra verdadeira. E nós sabemos que desde o primeiro Timóteo ele fala, ó, quando eu sair de perto de você, Timóteo, vai vir falsos mestres. Vai vir pessoas com outras doutrinas, Timóteo, permanece na minha doutrina, ele fala para Timóteo. Hoje nós temos que permanecer na palavra. Na palavra. A palavra é que liberta. A palavra é que edifica. A palavra é que o transforma. Se nós estivermos fora da palavra, querendo fazer uma obra fora da palavra, não vai dar certo. A palavra, ela é viva e eficaz, não é isso que diz? A palavra, irmão, tudo foi feito pela palavra. Então, por que ele está falando para Timóteo? Timóteo, não para de pregar, Timóteo. Prega, Timóteo. Onde eu li, no 4... tem algumas versões, na minha Bíblia fala, eu te encorajo. Em algumas versões ele fala assim, conjura-te. Ou seja, eu te ordeno. É um pedido que não pode ser recusado. Ele usa um verbo, conjura-te. Ou seja, eu te peço, Timóteo, um pedido que você não vai poder recusar. E depois ele pede, ele fala, eu te conjuro-te. Pregue a palavra. Insta tempo e fora do tempo. Ou seja, ele quer dizer assim, Timóteo, não volta para trás. Mas Timóteo, você presta atenção à palavra que você vai pregar. Vai vir muita pessoa querendo mexer na doutrina que eu te ensinei. Quantos evangelhos diferentes nós estamos vendo pregar hoje? É da prosperidade, é o evangelho que fala, não, você vai profetizar na sua vida e isso vai acontecer. Não, você vai vir para a igreja e você vai ser curado, você vai vir para Cristo e você vai ser próspero. Não é esse o evangelho. O evangelho que ele fala aqui é, sofre comigo, Timóteo. Aquilo que eu estou sofrendo, você sofre, mas não desiste. O nosso evangelho é a palavra de Deus. Muitos hoje, aqui no 3, quando ele fala assim, nos últimos dias, lá em 2 Timóteo 3, fala assim, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão amantes de si mesmo, serão ainda mais gananciosos, mais arrogantes, presunçosos, blasfêmicos, desrespeitosos ao pai, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Nós vemos hoje, nós estamos assim. O mundo está assim. Pode ver aqui, as pessoas são amantes de si mesmas, as pessoas são egoístas, preocupam mais com a vida dela do que com o outro. As pessoas são desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios.
inconsequentes, orgulhosos, amigos dos prazeres e inimigos de Deus. Então ele fala assim: isso, Timóteo, vai ser no fim dos tempos. Todavia você permanece firme naquilo que eu te ensinei. Então, aí lá no 14 ele fala: tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste, sobre o qual tem plena convicção, sabendo perfeitamente de quem tem o aprendido. Amém. Então aqui o que Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, eu vou morrer. Provavelmente nós não vamos nos ver mais, mas eu quero te passar o que eu aprendi. O que eu aprendi é isso. Aí ele usa, no capítulo 1, ele fala assim: guarde a palavra. No 2 ele fala assim: reviva o dom. E suporta as provações, suporta as perseguições. No 3 ele fala: faça obras, Timóteo, do evangelista. Seja um obreiro aprovado, que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Então aqui, Paulo começa a falar para Timóteo a maneira de viver de Timóteo. Por quê? Porque pregar a palavra pode ser muito fácil. Agora, viver a palavra é mais difícil. Aqui Paulo está falando: Timóteo, você tem que pregar a palavra, Timóteo. Mas você também, Timóteo, tem que viver a palavra. Porque se você prega a palavra, Timóteo, mas você não vive a palavra, não adianta nada. A palavra não vai ter poder. O poder vem da santidade. O poder vem quando você prega uma palavra, que você vive aquela palavra. A hora que eu estava preparando esse sermão, o Senhor falou no meu coração: é igual alguém que trabalha vendendo um produto, mas ele não acredita naquele produto que ele vende. Ele vai vender o produto? Ele não vai conseguir vender o produto, porque ele não usa o produto, ele não acredita no produto, não é? Se você for trabalhar num lugar que você não usa o produto, você não acredita no produto, vai chegar uma pessoa, você vai falar, a pessoa desconfia, porque ela vai falar assim: nem o vendedor não acredita naquilo. Então, o evangelho não é diferente. Eu não posso pregar uma coisa que eu não vivo. Não adianta, porque isso vai ser hipocrisia. É o que Jesus falava sobre os fariseus: vocês são hipócritas, vocês falam uma coisa, mas vocês vivem outra. Vocês falam uma coisa que vocês estão fazendo, você exige que as pessoas façam tantas coisas, mas você não faz. Você exige que se cuida do órfão, se cuida da viúva, mas vocês não cuidam. Então Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, você tem que ser o que você está pregando, Timóteo. Hoje, essa palavra serve para nós hoje. Nós temos que ser o evangelho. Quando eu estava estudando aqui, o Senhor falou para mim, num livro que nós temos, que é muito bom, da Henriqueta, ela fala assim, uma frase que eu gostei muito: alguns de nós somos as únicas Bíblias que as outras pessoas leem. Ela fala: alguns de nós somos as únicas Bíblias que as pessoas leem. O que significa isso? As pessoas estão olhando para nós. Nós somos a Bíblia da pessoa. O que nós fazemos, testemunhamos Cristo ou desmerecemos Cristo. A nossa vida tem que ter o cheiro de Cristo, né? Nós temos que ter o bom perfume de Cristo. Nós temos que resplandecer Cristo. Paulo está falando aqui para Timóteo: Timóteo, meu filho, você tem que ser um soldado aprovado, meu filho. Você tem que ser um soldado. Ele fala assim: todo soldado que se alista não se embaraça com vidas civis, com a vida civil. O que quer dizer isso? Timóteo, você se alistou? Você é soldado, Timóteo? Você tem que saber segurar as armas agora, Timóteo. Você tem que saber segurar as armas. Você sabe, Timóteo? Não, eu sei. Agora também, Timóteo, o soldado, ele marcha no mesmo compasso do capitão. Você tem que marchar no mesmo compasso. O que significa isso? Você tem que pregar, mas você tem que viver. Você tem que pregar, você tem que usar as armas, a palavra, a espada do Espírito, mas a espada, ela corta para lá e corta para cá. A palavra diz que a espada tem dois gumes, ela corta para quem está ouvindo e corta para quem está pregando. Não adianta, Timóteo, você querer pastorear, você querer ser um homem de Deus, você querer ser um obreiro aprovado, se você não vive o que você prega, Timóteo. Você tem que acreditar, Timóteo, é isso que ele está falando. Quem acredita no que está fazendo não recua, a verdade é essa. Por que os soldados são treinados para eles ir? Por que os soldados... Pode ver, quando a pessoa é alistada, ela ama a nação que ela está servindo. Ela ama. Aqueles soldados, eles dão a vida por aquela nação. Por quê? Eles são treinados, eles acreditam naquilo que eles estão lutando. Eu preciso acreditar quem que me chamou.
Eu falo, Paulo está falando assim, Timóteo, eu estou passando por tudo isso, Timóteo, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem me chamou, Timóteo. Eu sei que eu vou chegar lá e Jesus vai estar com a minha coroa. Eu quero ir, eu estou almejando por isso. Sabe o que é isso? É gente que não tem mimimi para fazer obra, não. É gente que sabe quem alistou ela. Que quem alistou não foi o pastor, que quem alistou não foi o líder, quem alistou foi Jesus. Faz uma obra para Jesus. Porque quando eu faço uma obra para Jesus, irmão, é muito diferente. Pode se levantar o inferno, que Jesus estando do meu lado, eu falo assim, não, Jesus está comigo, eu não vou recuar. Paulo falou, todos me abandonaram, Timóteo, todos. Sabe o que é todos? É todos. Todos, ele falou, apenas Lucas está comigo. Mas por que ele estava falando isso para Timóteo? A título de reclamação? Não. A título de Timóteo saber em quem ele poderia confiar. A título de Timóteo saber que ele tinha que confiar única e exclusivamente em Jesus. Ele tinha que firmar o ministério dele em Cristo. Ele tinha que firmar o ministério dele na rocha. Ele não podia confiar nem pela direita nem pela esquerda. Ele seria o líder, ele seria o sucessor de Paulo. Ele tinha que ter a mesma certeza que Paulo tinha. E ele tinha que ser confiante. Ele tinha que ter convicção naquilo que chamou. Ele tinha que ter convicção naquilo que ele estava fazendo. Não adianta eu querer fazer uma obra sem convicção do meu chamado, sem convicção da palavra, sem convicção de santidade, sem convicção de liderança, sem convicção de nada. Não adianta, não vai dar certo. Paulo está falando, Timóteo, eu encerrei a minha carreira, guardei a fé, Timóteo, eu estou preparado. O que é isso? Eu não me importei, me abandonaram, mas o Senhor me assistiu, ele falou. E me deu forças, e me livrou da boca do leão. Ele está falando, Timóteo, você pode ser abandonado no meio do trajetória. Você pode ser traído, pode se voltar contra você. Você pode ser condenado como eu, injustamente. Timóteo, mas fica firme. Jesus não vai te desamparar. É isso que ele está falando. São as últimas palavras de Paulo. Paulo não pede para Timóteo assim, Timóteo, contrata um advogado, me solta daqui, Timóteo, faz alguma coisa por mim, eu precisei te ajudar. Ele sabia que ele tinha feito a parte dele, e Timóteo teria que começar sozinho agora, mas ele não estava só. Ele fala, Jesus vai te assistir, Jesus me assistiu, todos me abandonaram, Timóteo, mas Jesus esteve ao meu lado, e me assistiu e me deu força. Você acha que quando Jesus veio na terra, nós sabemos que dos 12 discípulos dele, um traiu, os outros abandonaram, apenas João estava nos pés da cruz. E as mulheres e a mãe de Jesus, nós sabemos. Jesus foi abandonado, Jesus foi condenado injustamente por um crime que ele não tinha cometido, nós sabemos. Foi morto, só que Jesus fez o quê? Ele não desistiu de cumprir o legado que ele veio fazer. Existe um plano sobre a minha vida, existe um projeto sobre a tua vida. A única pessoa que pode estragar ele sou eu e você. Porque Jesus é perfeito, ele não estraga os projetos que ele fez. Mas nós podemos estragar com os nossos traumas, com os nossos preconceitos, com os nossos conceitos errados, com as nossas insatisfações. E eu não estrago só o meu projeto, não. Eu estrago toda a minha geração que vem atrás de mim. Porque eu fico murmurando e falando, não vale a pena fazer obra não, você viu? Ninguém me considera. Porque ninguém me considera, porque ninguém faz nada por mim, porque eu faço o que faço, ninguém me reconhece. E eu passo isso para os meus filhos? É isso que eu quero passar? Não, irmãos, nós temos que pensar bem o que nós estamos passando para os nossos filhos. Nós temos que passar o que Paulo passou para Timóteo. Vale a pena, Timóteo. Prega, Timóteo. Não desiste, Timóteo. Aquele que te chamou é fiel, ele vai contigo até o fim. É isso que Paulo está falando. Amém? Por si só, a palavra ela liberta. Vamos lá, Jeremias 23, 29. Diz assim. Jeremias 23, 29 diz assim. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a pena? Mateus 24, 35 diz, os céus e a terra passarão,
mas as minhas palavras jamais passarão. A verdade é que a palavra liberta. A verdade é que o inimigo sempre quer que você não pregue. A verdade é que o inimigo quer fazer com que o maior número de pessoas possíveis desista de pregar a palavra. Pensa que não está capacitado. Paulo fala que Timóteo era tímido. Mas ele fala, Timóteo, Deus não te deu esse espírito de covardia, mas Ele te deu um espírito de ousadia. Timóteo, seja ousado para pregar. Então nós sabemos, irmãos, o que a palavra faz. Nós sabemos que Deus criou o mundo com a palavra. Ele falou, haja luz e houve luz. Então nós sabemos que tudo que foi feito nessa terra foi feito através da palavra de Deus, amém? Então por isso que ele fala para Timóteo, Timóteo, não volta para trás, prega a palavra, amém?